Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Palácio de Inverno, do John Boyne. Esse aqui é o mesmo autor daquele livro O Menino do Pijama Listrado. Eu li esse livro do menino há muito tempo já, mas tem vídeo aqui no canal, deve fazer, sei lá, gente, uns 5, 6 anos. Na época em que eu li aquele livro, já fazia um bom tempo que ele andava hypado. Vocês sabem que eu fujo de livro hypado e eu fujo ainda mais de livros que comecem com o menino, a menina, mas então. Eu não sei porque as editoras insistem nesse tipo de título, mas tudo bem. Eu li esse livro por insistência da minha família inteira, porque a minha sobrinha precisou ler esse livro para a escola naquela época. E aí a mãe dela, minha irmã, leu e gostou, minha mãe leu também, ficou insistindo para eu ler. Enfim, acabei lendo aquele livro numa sentada só, gente. Eu não conseguia largar aquele livrinho. É um livro curto, ele deve ter cerca de 100 páginas. Tem vídeo aqui no canal, como eu disse para vocês, ou não, agora já não me lembro, mas enfim, vai ter link lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Então, tudo o que eu sei a respeito de John Boyne é que ele escreveu esse baita livro, sério. Eu não tinha visto nenhuma resenha, não tinha lido sinopse, nada. Eu sentei e li aquele livro e eu achei ele espetacular. Eu sei que tem um filme, inclusive, sobre aquele livro, que eu ainda não vi, mesmo porque, né, já sei o final, então... A graça daquele livro é realmente você não saber o que vai acontecer no final. Então, se alguém já te contou, espera um tempinho aí pra você esquecer e aí você lê o livro, vê o filme, enfim. Mas tá, então eu já peguei esse livro aqui com uma certa expectativa e essa minha expectativa foi, como é que eu vou dizer, contemplada, digamos assim. Então esse aqui é um belo de um livro, não é assim dos meus livros preferidos da vida nem nada do tipo, mas foi uma leitura que me entreteve bastante e também pela forma como o livro foi escrito, né? Esse aqui é aquele livro que a história vai crescendo e o final é surpreendente. Então pode ser que isso seja uma fórmula do autor. Enfim, gente, como eu disse pra vocês, eu só conheço um outro livro dele. Então pra quem conhece aí a obra do John Boyne a fundo, deixa pra gente nos comentários, né, se essa fórmula é recorrente mesmo, mas tudo bem. Então, esse livro está na minha playlist, então, de leituras sobre os Romanov. Foi um livro que eu acabei pulando no ano passado por algum motivo, mas tudo bem, já foi lido e já temos o vídeo aqui no canal, vocês já estão assistindo, certo? Então, assim, esse é um romance que foi criado a partir dos últimos dias dos Romanov. Então a gente já leu diversos livros aí sobre o que teria acontecido com a família do último czar. Se você tem interesse na história mesmo com H maiúsculo, dê uma olhadinha então nos vídeos anteriores, a playlist vai estar lá embaixo na descrição do vídeo. Então este é um romance criado em cima dessa história e ele vai trazer um personagem de fora da família para contar essa história pra gente. Então, de certa forma, né, a fórmula deste livro me lembrou também o que foi feito, por exemplo, pelo Bernard Cornwell para contar a história do rei Arthur lá nas Crônicas de Arthur, né? A gente tem o Derfel contando pra gente toda a história, né, dos Cavaleiros da Távola Redonda e do rei Arthur propriamente dito, certo? Então esse detalhe, né, essa escolha de um narrador de fora para contar pra gente o que está acontecendo, ao mesmo tempo que conta também a história pessoal do personagem, é um recurso bastante interessante e foi bem utilizado aqui nesse livro. Este é um livrinho altamente satisfatório, gente. Aquele não é nenhuma grande obra da literatura mundial, não é isso. Mas é um livro de entretenimento que não é nem um pouco bobo ou superficial. Só que veja bem, o autor deixa bem claro aqui pra gente a opinião dele a respeito de todo o ocorrido ali nos últimos dias dos Romanov. Inclusive, ele deixa bem claro aqui a opinião dele a respeito do stalinismo, do leninismo, enfim. Então, por esse lado, este aqui pode ser um livro que pode desagradar bastante aí a galera que, né, defende aí o comunismo e o que aconteceu na União Soviética com unhas e dentes. O que é bastante curioso, porque este aqui costuma ser um autor muito bem aceito dentre os grupos, né, de jovens, com ideologias bem demarcadas e bem contrárias a tudo isso. Então, de certa forma, o trabalho que o autor fez aqui nesse livro foi um trabalho muito interessante, delicado e sensível. Então, ele não impõe a opinião dele, mas ele conta a partir, né, do ponto de vista desse personagem que passou por tudo aquilo. Enfim, vamos lá então. Nosso personagem principal se chama Georg e ele era um jovenzinho adolescente na época
em que todo o imbróglio ali envolvendo a família do último czar aconteceu, certo? Então olha só, quando ele era bem jovenzinho mesmo, tinha lá seus, sei lá, 14, 15 anos, um belo dia, um primo do czar, que era um cara que cuidava ali dos militares, enfim, ele era ali um chefe da cavalaria ou qualquer coisa do tipo, ele era um cara muito importante ali no governo do Nicolau. Mas então, ele faz ali uma visita àquela aldeia e aí um amigo do nosso personagem principal, influenciado pelo pai, que era um revolucionário, acaba então tentando matar esse primo do Nicolau. E o nosso personagem principal, o Georg, acaba salvando essa pessoa. Então ele entra na frente do amigo, tenta convencê-lo de que aquilo é loucura, enfim. O tiro acaba pegando no ombro dele, ele salva o primo do czar e a história vai continuar a partir disso. Como forma de agradecimento, o primo do czar acaba levando esse garoto para São Petersburgo e ele vai então trabalhar para a família do czar. E qual é o cargo que vão dar para esse garoto, né, tão corajoso, que salvou o primo do czar, aquela coisa toda? Vão dar para ele então o emprego de guarda-costas do Alexei, que é o filhinho mais novo então dos últimos czares. Se você acompanhou os últimos vídeos desse projeto de leitura, você sabe que o Alexei era um garotinho com a saúde bastante debilitada, ele era hemofílico, sofria de dores terríveis numa época em que pouco se sabia a respeito dessa doença. Um charlatão de marca maior chamado Rasputin era um cara então que por meio ali de mesmerismo e coisas do tipo fazia com que o garoto se acalmasse, tirava as dores dele ali pelo menos momentaneamente. Então esse cara acabava, né, tendo ali uma certa entrada na família do czar, digamos assim. Então a czarina Alexandra era uma mulher muito grata ao trabalho do Rasputin por conta das dores do filho e tudo mais, mas o Rasputin não valia nada. Então toda a população sabia que ele não valia nada e aquilo só serviu para piorar a imagem que o povo russo tinha da família real naquela época. A coisa não ia nada bem na Rússia, enfim, gente. A gente já conversou bastante sobre isso nos vídeos anteriores. Esse aqui é apenas um romance histórico, acho que a gente pode chamar esse livro de romance histórico, sim, baseado nesse período histórico da Rússia. Então tá. A gente vai acompanhar a história desse garoto que vai trabalhar então para a família do czar, vai ser um garoto muito próximo ali do Alexei, vai conhecer as irmãs Romanov e vai se apaixonar por uma delas. E eu não vou contar mais nada para vocês dessa parte da história que dá conta então desses anos em que ele trabalhou para a família do czar. Pois muito bem, esse livro acontece em duas linhas narrativas. Então a gente tem essa linha que vai mostrando pra gente ano a ano, acontecimento a acontecimento, tudo que houve ali na vida desse garoto até ele ir para São Petersburgo trabalhar ali pro Alexei. E a gente vai ter também capítulos que vão dar conta dos dias de hoje, entre muitas aspas. Os dias de hoje aqui nesse livro começam ali em 1981 e a gente vai acompanhando essa história dos dias de hoje de trás para frente. Então ela começa em 1981 e dali a pouco a gente vai acompanhando o que aconteceu nos anos 70, o que aconteceu nos anos 60, a gente vai andando para trás até que essas duas linhas narrativas se encontrem. Então esse é um recurso narrativo muito interessante, utilizado aqui neste livro também de um jeito muito bom. O leitor pode até se perder um pouquinho aqui no início do livro, né? Até a gente se acostumar com essa forma como o livro foi escrito. Mas dali a pouco a gente se acostuma e fica tudo bem bacana. Então os capítulos são intercalados. A gente vai acompanhando o velhinho Georg se lembrando de tudo que aconteceu na Rússia, já que ele é um foragido, ele viveu alguns anos com a esposa em Paris. Depois tivemos um problema grande ali por conta da Segunda Guerra Mundial em Paris e ele foi para Londres. O trabalho que ele realiza, né, depois de expatriado tem muito a ver com literatura. Então, ou ele trabalha em lojas de livros, né, em livrarias, ou ele trabalha em bibliotecas. Então, este é um personagem que vive em meio a livros. Isso é bastante interessante para nós, principalmente, não é mesmo? Aqui nesse livro isso é tratado também de um jeito muito bacana. E aí o que acontece é o seguinte, no iniciozinho do livro a gente vai ter ali um drama familiar muito grande, né? Então a esposa dele, que também é uma senhorinha, vinda da Rússia, os dois fugiram da Rússia juntos, está com câncer. E aí, a partir do momento em que ele sabe que a esposa está com câncer e ela desistiu, ela não quer tomar remédios, ela não quer passar pela, sei lá, radioterapia, quimioterapia, desistiu. Enfim, a gente vai acompanhando todo o processo de culpa que ela carrega por ter saído da Rússia, do jeito que eles saíram, enfim, fugidos e tudo mais. E aí, por conta dessa culpa, ela realmente quer morrer.
Então ele começa a contar a história dessa esposa, do relacionamento deles e tudo mais, né, de trás pra frente, como eu vinha dizendo pra vocês. Por conta dessa coisa dos capítulos serem intercalados, né, a história vai tendo ali algumas pausas, né, com cliffhangers, digamos assim, né. Então, cada quebra de capítulo deixa o leitor muito curioso pra saber o que vai acontecer depois ou antes. Porque uma dessas histórias, como eu disse pra vocês, está sendo contada de trás pra frente. Enfim, gente, é uma história muito interessante. Pra quem já conhece as histórias sobre os Romanov, as lendas envolvendo, né, o que teria acontecido com aquela família, etc., o final não é surpreendente, não, tá? Mas eu acredito que pra muitos leitores de primeira viagem, né, pra muita gente que começou a se interessar pela história dos Romanov, pela história da Rússia a partir desse livro, isso aqui tenha sido uma baita surpresa. Mas ao pegar este livro para ler, você precisa ter em mente de que se trata de um livro de ficção, baseado em fatos, certo? Então o autor do livro toma diversas liberdades aqui para contar essa história. Ele vai colocando aqui personagens históricos como o próprio Rasputin, o Czar aparece aqui diversas vezes também, a própria Czarina, as meninas Romanov também vão aparecer aqui, o Alexei, diversos outros personagens do séquito do Czar também vão aparecer por aqui. Todos eles terão uma certa voz, mas enfim, tenha em mente que isso aqui é um trabalho de ficção, tá? E com isso eu estou fazendo um esforço enorme para não comentar o final do livro com vocês. Vai ser surpresa para muita gente. Então é isso, eu vou encerrando essa resenha por aqui, indicando fortemente a leitura desse livro, mesmo para pessoas como eu que já vem fazendo esse projeto de leitura há bastante tempo, né? Eu sei que vários de vocês estão lendo esses livros junto comigo, então a gente já leu diversas biografias, livros de história e tudo mais, então para alguns pode até ser que esse livro aqui pareça uma grande bobagem, mas ele tem o seu valor. Eu gostei bastante dessa leitura e deixo essa dica aqui para vocês então. Mesmo para quem não se interessa pela história da Rússia ou pela história dos últimos czares, esse livro aqui vale muito a pena como um excelente romance, muito bem contado, bem diferente, com diversos recursos narrativos sendo utilizados aqui de forma muito satisfatória, como eu já tinha dito. Enfim, é um livro muito bom e eu deixo essa dica aqui para vocês, certo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!